Primeiramente, eu queria agradecer a Brem por essa oportunidade de debater um tema importante com vocês e, e pedir desculpas por não estar presente, mas por razões de família eu não pude estar presente em Brasília, tive que ficar em São Paulo. Eu vou começar a compartilhar a minha apresentação e vocês, a gente vai poder conversar melhor. A ideia é falar sobre o impacto que as atividades de utilização dos recursos de resíduos como fonte de energia causam para reduzir os efeitos estufa dos gases emitidos, né, na operações atuais e melhorar as condições de saneamento básico do país ou do mundo, né? Então, o tema que a gente debate bastante na Brem está consolidado. A Brem não é uma associação com o fim da energia. A Brem, sim, é uma associação com o fim de melhorar as condições ambientais de saneamento básico através da geração de energia por resíduos. Para falar com vocês, eu peguei dados do mais recente documento do IPCC, é um documento lançado agora em março de 2023, é o AR6. Nesse documento, vocês veem que eles trazem uma fotografia do efeito que se causou com as chuvas em Nova Friburgo, na região de Petrópolis e Nova Friburgo, no ano de 2022. Eles trazem essa foto e eles alertam que isso já é causa do aquecimento global. E que nesse evento, vocês se lembram, morreram mais de 100 pessoas, né? E o IPCC, nesse relatório AR6, ele indica que, ao atingir 1,5 de aumento da temperatura global, que nós estamos bem próximos de atingir, esses tipos de evento vão aumentar em mais de 200% no Brasil, Argentina e Colômbia, 300% no Equador, 400% no Peru. Quer dizer, a América Latina vai ficar cada vez mais sensível a esse tipo de desastre, que é como causa raiz o aquecimento global. A minha apresentação, ela se divide em atual status do Brasil, né? A geração do RSU, como que anda no Brasil, o impacto da destinação final dos resíduos, o que isso causa em termos de emissões, o que pode ser reduzido, e trago uma conclusão. Hoje, embora os resíduos urbanos no mundo, na Europa, na China, nos Estados Unidos, mesmo na África, já sejam tratados como fonte de energia, né? E inclusive na Europa há mais de 60 anos isso ocorre, né? Tem projetos do final do século XIX. Então, é uma atividade já consolidada, comprovada e que incentivada nesses países, né? E no Brasil, a gente não chega nem a 2% do uso do resíduo sólido urbano como fonte de energia. Do total gerado, a gente só utiliza um potencial de 2%. E a maioria dessas atividades, ela começou utilizando coleta de gases gerados em aterros e gerar energia elétrica. E essa coleta de gases dos aterros só pode atingir o máximo de 50%. Outros 50% não tem jeito, eles escapam e vão para a natureza na forma de metano, e que vocês sabem é 28 vezes mais poluente do que o CO2, em termos de gases de efeito estufa. E, recentemente, a indústria cimenteira, são de 2, 3 anos atrás, começou de maneira tímida utilizar essa tecnologia produzindo CDRU, combustível derivado de resíduo urbano, em fábricas no São Paulo, em Pernambuco, praticamente nesses dois estados.
Tivemos o ano passado um bom evento, um bom projeto apresentado, um projeto feito com suporte do governo britânico, que reuniu diversas instituições brasileiras e internacionais, e esse programa chamado BEP, Brazil Energy Program, eu avaliei bastante esse programa, é muito interessante, eu sugiro que vocês procurem na internet, nessa apresentação minha tem aí o site, eles fazem análise de diversas possibilidades de utilização de resíduo sólido urbano como fonte de energia e os efeitos de descarbonatização que esses processos trazem em sendo praticados. Com exemplos práticos existentes, então é um documento muito forte, muito bem embasado cientificamente. Utilizando os dados da Brelp, nós podemos ver que no ano de 1922, o Brasil gerou 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, sendo que desse total, 5,2 teve recuperação energética. Aí vocês podem questionar, bom, mas você acabou de falar que é 2, e é 5,2 do resíduo, só que não é a totalidade dos gases que sai desses 5,2 que geram energia. Como acabei de falar, muitos são perdidos e, em muitos casos, a captação não é o seu pleno potencial, né? Sem aproveitamento de energia, sobra 51%, ou seja, 42 milhões. Inadequados, aterros inadequados, a própria BEP indica que são 36%, são 30 milhões de toneladas ano, e não coletados são 7%. E daí vocês veem que, pelo aquele relatório que eu acabei de falar, do BEP, ele indica que um aterro que possui recuperação energética plena, 50% são recuperados para transformar em energia, ele emite por tonelada de RSU aterrado 686 quilos. Já um aterro somente com flare, só para queima dos gases que saem, esses números pulam para 1,883 toneladas por tonelada de RSU aterrado. E já num aterro sem flare, para cada tonelada de aterro, de resíduo colocado no aterro, gera 2,2 toneladas de gases de efeito estufa. Ou seja, é a pior situação que a gente pode mandar fazer um aterro, enviar um resíduo no triângulo da sustentabilidade. Se eu multiplico esses toneladas por esses fatores que estão aqui embaixo colocados, a gente chega à conclusão que a atividade de resíduo sólido urbano no status quo do Brasil representa uma emissão de 160 milhões de toneladas ano de equivalente a carbono de emissões que vão aquecer o meio ambiente, que vai proporcionar o aquecimento global. Para fazer uma análise e mostrar para vocês o impacto de novas atividades utilizando a energia contida nesses resíduos antes de irem para o aterro, eu peguei alguns exemplos, alguns cenários que o BEP indicou naquele estudo que eu comentei há pouco. Então, eu peguei aquele que eu já falei, o flare, com 50 aterro com flare, aterro com recuperação energética que eu já falei, um aterro gerando biometano já cai um pouquinho para 636 quilos por tonelada de RSU. Para uma atividade de coprocessamento, menos 10. Para uma atividade de URI, como essa que está sendo aí projetada para o interior de São Paulo, 224 quilos para cada tonelada de resíduo coletado. E num processo de gaseificação, se for viável tecnicamente, né, precisa ser provado, são 255 quilos por tonelada de
de resíduos gerados. Então, dessas 160 milhões de toneladas que hoje se emite, se nós pegarmos 40 milhões de RSU e colocarmos em plantas URI, Waste to Energy, são 40 milhões de toneladas das grandes regiões metropolitanas do Brasil, nós vamos ter uma redução de 62 milhões de emissões de CO2, dessas 160 que a gente começou esse exercício. Continuando, pegamos uma outra tecnologia, e eu usei como exemplo a gaseificação, mas várias outras podem ser utilizadas, e nós vamos ter 35 milhões de redução de emissões de gás carbônico, com 18 milhões de toneladas de RSU sendo tratado. Metanização do gás de aterro, 12,7 milhões de toneladas de RSU eu considerei, e nós temos mais quase 20 milhões de redução de emissões de CO2. E usando a atividade de coprocessamento, baseado no roadmap da indústria cimenteira, são 6,4 milhões de toneladas de RSU necessárias, e são mais 13 milhões de toneladas que ainda deixamos de emitir de CO2. Isso, então, dos 160, a gente cai para 30, ou seja, 130 milhões de redução de emissões de toneladas equivalentes de CO2 ano, que se conseguíssemos implantar todos esses processos. Sei que não é possível fazer isso de uma hora para outra, mas se nós vamos caminharmos nessa direção, é importante mostrar para vocês o potencial que a gente poderia dar para a melhoria do meio ambiente e evitar os danos que o aquecimento global trará. Para somente trazer uma comparação para vocês, veja o que representa essas 130 milhões de toneladas que nós acabamos de ver de redução. A agricultura brasileira gera por ano 124 milhões de toneladas. Quer dizer, é mais do que gera toda a agricultura brasileira. É mais do que gera todo o transporte de carga do Brasil. É mais que de todo o transporte de passageiros, 95 milhões de toneladas ano. As fontes que eu usei dessa plataforma do CEEG, ECO. Aqui também na apresentação vocês poderão checar. Então, digamos que consigamos, com baita no esforço, reduzirmos 20% do transporte de carga em termos de emissões, né? Nós não vamos chegar nem perto dos 130 milhões, que é o potencial do resíduo. E, além do mais, esses 130 milhões de toneladas aqui, eles não estão sendo impactados com o crescimento da reciclagem que essas atividades trazem. Nós vamos passar de 15% para quase 20%, são 24 milhões de toneladas a mais de reciclados que nós podemos ter com esses processos. Isso também indica uma redução de emissões muito grande, né? Redução do transporte de carvão e petcock. Se vocês imaginarem, eu fiz um cálculo rápido, o petcock que nós usamos no cimenteiro no Brasil vem do exterior. Eles viajam mais de 11 mil quilômetros de barco para chegar aqui. Mais uns 500 quilômetros de caminhões. Então, quanto CO2 a gente vai parar de emitir, que não está nessa conta, originado do transporte desse petcock, né? É menor transporte de resíduos. Essas plantas ficarão próximas das suas gerações, né? Eu estou fazendo um estudo agora no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos apresentar na próxima FIEMA, em maio. Eu estou encontrando cidades de médio porte do estado do Rio Grande do Sul que transportam seu resíduo a mais de 300 quilômetros para aterros. O quanto de CO2, quanto de energia que nós estamos jogando nisso, né? Se aplicada a essas tecnologias, há uma redução de área de aterro, mais de 80%. São áreas que não serão contaminadas, áreas que não vão emitir, áreas que não poderão ser utilizadas para outras fontes, para agricultura, para outra atividade. E, obviamente, tudo isso vai aumentar com o crescimento da população brasileira, que vai gerar mais resíduos sólidos urbanos. Conclusão. As várias tecnologias de transformação de resíduos urbanos são a solução para problemas ambientais e sanitários.
Por isso que eu digo que isso é o foco da BREM. Isso que é a nossa razão de existir. Todas as tecnologias são complementares. Acho que não, a gente ficar discutindo qual que é melhor, cada uma tem a sua aplicação, depende da geografia, depende do local, depende da maneira da geografia, da população, depende de uma série de coisas para a gente encontrar, mas existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas, né? Então não vamos ficar competindo entre tecnologias, vamos trabalharmos juntos, né? E volto para o relatório do IPCC que eu citei no início da minha apresentação. Esse gráfico aqui, todos os relatórios do IPCC apresentam, né, o R5, o R4, eles pegam as emissões de gases de efeito de estufa desde 1850 e vão verificando a evolução dessas no decorrer dos anos. Esses números são obtidos com dados do passado, com análise de gelos, geleiras, etc. Eles podem construir esse gráfico nos tempos anteriores, né? E agora eles são medidos, são coletados amostras para poder ir acompanhando essa evolução. Então, o primeiro dado interessante, dos 170 anos cobertos nesse gráfico, vocês veem que nos primeiros 140, 58% de toda a emissão foi concentrada nos primeiros 140 anos. E somente nos últimos 30 anos, a gente quase atingiu 58, a gente está com 42 nos últimos 30 anos. Né? Então, é assustador esta constatação de qual a importância que nós estamos, como nós estamos vendo crescer essas emissões. Notícia boa é que na década anterior à atual década, que finalizou em 2019, havia um crescimento aqui de 2,1 ao ano. Esse crescimento caiu para 1,3. Então, há uma tendência à redução, mas insuficiente. Porque se mantermos o status atual desse crescimento que esse gráfico mostra, em 2030, a gente atinge o 1,5, que aí já entra naquele processo que fica difícil não chegar aos 2 graus centígrados, situação a qual eles preveem que vai ficar muito difícil retornar, praticamente irreversível esse desaquecimento global. E, pasmem, para evitar isso, eles projetam que nós teríamos daqui para frente, 2019 para frente, cair 43% das emissões para evitar ultrapassar o ponto de 1,5. Então, é um desafio para todos nós, né? Um desafio conjunto, para que a gente preserve a qualidade de vida das atuais gerações, as nossas gerações, vocês mais jovens principalmente, mas principalmente das futuras, nossos netos, nossos filhos, né? Nossos bisnetos, né? Depende de ações urgentíssimas e que eu conclamo todo mundo a pensar cada vez mais nisso e ver a importância da atividade de recuperação de energia de resíduos nesse processo. Nós estamos todos no mesmo barco, eu agradeço a oportunidade e se precisar dos meus contatos, a BREM está à disposição, eu teria o maior prazer em responder para vocês qualquer questão que houver. É só entrar em contato com a BREM que a gente estará retornando com vocês. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado.